Olá, uma ótima noite. Aqui é o Yoshio Kadomoto. Eu ensino mães a serem mais pacientes e a criarem filhos obedientes sem usar a agressividade. Estou aqui mais uma vez numa live, tanto aqui no meu Instagram quanto no Facebook. E lembrando você, mãe, manda aqui a sua dúvida, a sua pergunta, que eu sinto o maior prazer em poder te ajudar, em poder responder as suas dúvidas, né? E como eu cheguei nesse trabalho com mães? Eu trabalho há mais de 30 anos tirando traumas e bloqueios em adultos. E para fazer isso, eu vou buscar aquilo que aconteceu na infância. Então, você, mãe, você, pai, às vezes tem alguma dificuldade de lidar, né, no seu dia a dia, às vezes tem uma dificuldade em relacionamento, tem alguma sensação, às vezes, de uma tristeza, de não conseguir dar conta de algumas situações. Isso é o que é chamado de traumas, né? Muitos pais acabam falando assim: olha, eu não tenho traumas. Eu queria deixar bem claro para você que é pai, mãe, que me acompanha, que não existe um ser humano que não tenha traumas. Então, qualquer um de nós, seja eu, seja você, né, o seu vizinho, a sua vizinha, seu pai, sua mãe, inclusive seus filhos, todos nós carregamos traumas. E o meu trabalho tem sido, nesses mais de 30 anos, tirar os traumas de adultos. E onde que se originam os traumas? Principalmente na infância, na relação com os pais. Então, quando eu ensino mães, né, a criarem filhos obedientes, sem usar agressividade, quando eu ajudo as mães a serem mais pacientes, o que eu trabalho basicamente é ajudar essas mães a compreenderem, né, você que é mãe, quando você usa de agressividade, quando você perde a paciência, quando você fica aí nervosa, né, porque o seu filho não te obedece. Na verdade, você está sendo mexida em traumas, em situações emocionais que você viveu quando você era criança. E você não consegue, como adulta, lidar com esse emocional. Então, entenda que o trauma não quer dizer que a pessoa não consiga trabalhar ou não consiga funcionar. Um trauma é uma pressão emocional, são coisas que ficam guardadas no nosso inconsciente e elas vêm à tona exatamente nos momentos onde mais você deveria ter um equilíbrio, por exemplo, na relação com seu filho. Quando você não tem paciência com ele, quando você não consegue dialogar ou compreender e até mesmo direcionar aquilo que você quer do seu filho. E para isso, né, você usa de uma palavra mais dura, um tapa, né, às vezes um jeito mais agressivo. Na verdade, sem você perceber, o que acontece é que um trauma seu está sendo acionado e isso é que está fazendo você não conseguir conduzir, né, o comportamento do seu filho sem usar a agressividade. E quando você usa a agressividade, o que você causa no seu filho é um trauma. Então, por mais que você, mãe, seja amorosa, por mais que o seu marido seja amoroso, muitas vezes, nesse amor que você coloca na relação, você não se dá conta de que está criando o seu filho para ser um fracasso. E eu vou mostrar para vocês nessa live de hoje, né, o que é esse fracasso que eu chamo a sua atenção nessa live de hoje. Porque é claro que você, como mãe, eu tenho certeza que você quer para o seu filho, para a sua filha, né, o melhor. E esse melhor é o quê? Que ela seja bem-sucedida na vida, bem-sucedido. O que acontece? Eu quero falar primeiro para você, como adulta que você é, como mãe que você é, como pai que você é, para que você entenda, né, como que isso, essa sua compreensão do que eu quero te passar, vai te ajudar a lidar melhor com seu filho, sem que você tenha que se tornar agressivo para ter obediência. Quando você perde a sua paciência, quando você exige de uma certa forma, você não tem noção das dores que você provoca no seu filho. Nas últimas lives eu falei muito sobre as agressões ocultas, porque muitos pais mandam mensagem para mim falando assim: mas eu não sou agressivo, eu não bato no meu filho. A questão não é o bater ou não bater. Essa é um tipo de agressão, é aquela agressão física, né? Existe agressão verbal, quando você grita. Existem agressões que você muitas vezes não tem noção. Até porque eu sei que tudo que você faz, até mesmo um tapa que você dá, eu sei que é pensando no melhor. Mas o que eu sempre quero que você entenda, mãe, é que quando você faz isso pensando no melhor para o seu filho, não é isso que ele guarda dentro dele, não é isso que ele sente. Então, para vocês terem uma ideia, eu atendi uma pessoa que eu faço atendimentos online também, além dos treinamentos que eu faço há mais de 30 anos, que são exatamente para tirar esses bloqueios, né, que impedem o adulto de ser bem-sucedido, de ser feliz. E trabalhando essa pessoa, essa mulher, ela tem um marido que é muito agressivo, né? Então, assim, ele, para lidar com o filho, né, do casal, ele bate, ele grita, né, ele esmurra as coisas. E isso, claro, né, para a mãe é uma sensação muito ruim, uma sensação, né, que ela fica chateada, tem hora que ela fica com raiva, em maior parte do tempo ela está triste, e ela não consegue, né, convencer o marido até mesmo de acompanhar aqui
esses meus vídeos, né? Então, eu estou atendendo a mulher e dando ferramentas para ela lidar com o emocional dela, para que a partir dela ela consiga alcançar o marido. Por isso que eu falo muito para mães, e eu falei na live de terça-feira, que você, mãe, é a ponte que pode ser formada no coração da família como um todo. Porque eu sei, por mais de 30 anos de trabalho, que os homens têm uma dificuldade maior, têm uma barreira maior a aceitar aquilo que eu falo, a questão do emocional, a questão da importância de não ser agressiva, né, na hora de educar um filho. E ela tem esse marido que é muito agressivo, né? Então, eu trabalhei todo um emocional que ela tem, mas trabalhando o quê? Primeiro, o emocional da criança dela. Então, quando eu trabalho a criança dela, e foi o trabalho que eu fiz com ela teve também um pai que era muito agressivo e a mãe que não protegia. Então, nesse momento, quando o pai é agressivo, por exemplo, batia nela, e a mãe não protegia, a sensação de desamparo da criança é muito grande. Então, ela falando, conversando como adulta, consciente comigo, ela fala assim, não, mas olha, meu pai era só de vez em quando que ele ficava bravo comigo, porque eu aprontava muito. Então, o que eu procuro eu procuro mostrar para você, mãe, é natural. Você como adulta, você como adulto, entende, né? Então, como essa mulher me falou, eu entendo que meu pai ficava bravo e me batia porque eu aprontava. O que é diferente é o que a criança sente. Então, quando ela me falava do pai, eu falava assim, não era nada assim exagerado. E na relação com a mãe? Eles brigavam porque meu pai bebia, né? Então minha mãe brigava com ele, mas também era assim, não era sempre. Eu falei, olha, não precisa ser sempre, não precisa ser aquela coisa de quebrar a casa inteira, mas o que você precisa entender, eu falei para essa mãe, é o que você sentiu naquele momento e como isso está se repetindo no seu casamento. Então, nesse trabalho que eu uso técnicas, né, há mais de 30 anos que eu desenvolvo técnicas para ajudar os adultos a tirar esse bloqueio, porque qual que é o bloqueio dela? Ela está infeliz no casamento, já conversou várias vezes em separação, mas ela ama o marido, ela sabe que o marido ama, o marido não muda o comportamento e ela se sente agredida quando ele agride os filhos, ela fica infeliz. Ela, né, falando, eu que tenho que dar conta de tudo, eu que levo no médico, eu que levo para a escola, eu que acompanho as tarefas. Então é uma coisa meio que vocês mulheres, né, vocês mães consideram normal, uma sobrecarga de ter que dar conta de tudo. Essa mulher faz isso, ela tem que dar conta de tudo e a colocação dela, quando eu mergulhei no emocional, eu falei assim, eu não estou aguentando, né, sou eu que estou carregando um peso muito grande. Quando eu volto nessa criança dela, esse momento que o pai está batendo nela e a mãe não protege, como eu falei, é uma sensação do desamparo. É um desamparo que gera uma ansiedade. Então, quando você é uma mãe ansiosa, você vai gerar um filho ansioso. Eu vou ligar tudo isso com o que eu comecei a falar na live com você, né? O quanto eu sei que você deseja que seu filho e sua filha sejam bem-sucedidos, mas muitas vezes, com tudo o que você faz, você está criando um filho para ser um fracasso, né? Então, essa pessoa, ela tem essa percepção de não proteção e quando, né, o marido grita hoje com os filhos do casal, ela também não consegue proteger. Então, a mesma sensação de impotência e incapacidade que ela sentia quando criança, de não ter a proteção dos pais, ela não consegue proteger os filhos do marido, que é muito agressivo. Então, ela entra numa sensação de tristeza muito grande, numa raiva muito grande, né? Ela tem medo, muitas vezes, de confrontar o marido pelas reações que ele tem, apesar dele nunca ter agredido fisicamente a ela, mas verbalmente, né? Ela falou, ele fala palavrões, ele grita comigo. Então, ela está repetindo as agressões que, para ela, como adulta, olhando para a infância, eram coisas muito pontuais, muito simples, não era nada exagerado. Então entenda, mãe, eu dou um exemplo para que você entenda. Se você já ficou perdido ou perdida quando era criança, né, você como adulto olhando para aquela situação, você fala assim, nossa, eu fiquei perdido por meia hora, por uma hora, você consegue dimensionar o tempo. A minha pergunta é, quando você estava perdido, quando você era criança perdida, quanto tempo pareceu? Normalmente, o que o adulto me responde? Nossa, foi uma eternidade. Então, perceba, a criança tem uma sensação de um tempo enorme, aquela meia hora que ficou perdido. O adulto, que é o adulto hoje, ele consegue olhar para aquela criança e falar, foi só meia hora. Mas aquele emocional de ficar perdido por meia hora
faz o tempo parecer uma eternidade. Então é a mesma coisa. Ela, como adulta, ela olha para a criança dela. Meu pai batia porque eu aprontava. Ela compreende. Mas o que que ela sentia? Sentia medo, sentia raiva, sentia tristeza, e a mãe não protegia. Então ela tem essa sensação de não proteção, ou seja, eu estou sozinha, que é a sensação que ela tem hoje casada com o marido, ou seja, eu estou sozinha para dar conta dos filhos. Ela entra na sensação de incapacidade porque ela não consegue proteger os filhos das agressões do marido. Não é que ela não protege, ela tenta proteger, mas ela também entra no medo dela, ela entra na tristeza dela. E aí o que está acontecendo no casamento? Está caminhando para acabar. E ela não quer isso, ela sabe que ela ama o marido e ela sabe que o marido ama. Eles já conversaram várias vezes, mas eles não separam, né? Então, o meu trabalho não é para separar o casal, é para ajudá-la a entender esse emocional dela. Então, quando você fala, né, você cria um filho para ter sucesso, né, para ser bem-sucedido, a gente pensa na questão financeira. Então, o dinheiro, claro que ele é importante, né? Meu pai já é falecido, mas ele sempre falou uma coisa, ele falou assim, olha, no mundo capitalista, você vive bem quando você vai num restaurante e você não se preocupa com a coluna da direita, né? Porque você olha o cardápio, tem lá tudo que você pode escolher para comer, mas do lado direito está o preço. Então, meu pai dizia, você está vivendo bem no mundo capitalista quando você não olha para a direita, que é a coluna dos valores. E na época do meu pai se usava cheque, né? Eu usei cheque por muito tempo, é uma coisa que está praticamente extinta. Mas ele diz o seguinte, você também está bem no mundo capitalista quando você assina um cheque e não se preocupa com a coluna da esquerda, que é onde a gente controlava ali o saldo, né? Para quem não conhece cheque, do lado esquerdo a gente deixava o saldo, né? Então assim, eu tinha R$1.000 na conta, paguei uma conta de R$500, então sobrou 500. Então ele falava, a gente está bem no mundo capitalista quando não se preocupa com o preço quando vai comer e não se preocupa com controlar o saldo quando paga alguma conta. Então, o que acontece? A gente associa muito a questão, né, do ser bem-sucedido com o financeiro. Então, eu não quero que você, mãe, me assistindo aqui, entenda que Yoshi é contra o dinheiro. Não, o dinheiro é necessário, a gente precisa dele. Mas pensa em você, aliás, eu quero que você me responda, tá? Você que está aí me assistindo aqui no Instagram, aí no Facebook, quais são os sonhos que você tem? Assim, o que você gostaria, né, de ter, de realizar? Né? Coloca aí para mim, vai mandando para mim aí a resposta, quem puder responder, porque eu quero mostrar para você como que você, às vezes, ao ser agressiva com seu filho, você acaba criando um filho que vai se tornar um fracassado na vida. Né? Não só na questão financeira, tá? Porque eu vou explicar para você também a associação que existe entre o ganhar ou não dinheiro com a educação que você recebeu e a educação que você está dando. Então, por favor, você que está aí me acompanhando, né, obrigado pelo prestígio aí no Facebook, você que está aqui no Instagram, manda para mim assim, olha, sonhos que você tem, o que você quer realizar, o que você quer fazer, então passa para mim que eu quero ajudar você a entender essa questão, né, do quanto a forma como você está educando, você pode estar criando uma pessoa fracassada, né? Então, se você puder me responder, estou aguardando aqui resposta tanto do Instagram quanto aqui no Facebook. Ter paz na minha casa, ok. Então, legal, obrigada a uma pessoa que já respondeu, Marisa, paz. Mas vamos lá, eu quero mais pessoas me falando assim, sonhos, né? O que eu quero, o que eu gostaria? Ó, o Tony aqui no Facebook, né? Casa, um carro, poder viajar, ter estabilidade. Obrigado, Tony. Né? Então, vamos lá, ter paz em minha casa, né? Não, paz na minha casa. Vamos lá, eu recebi uma resposta aqui no meu Instagram e uma resposta no Facebook. Se você puder me passar sonhos, né? O que você gostaria, né? O que é para você sentir, né, uma pessoa realizada, uma pessoa de sucesso, poder comprar sem preocupação, bacana. Vamos lá, gente. Aqui no Instagram, pessoal, vamos lá, sonhos. Quem é que pode me passar aí sonhos que você tem? Que eu quero falar de um assunto muito importante, que é o quanto o jeito, né, impaciente, o jeito agressivo, né, você acaba criando filhos que podem até ser bem-sucedidos financeiramente, mas vão carregar um peso muito grande, né? O meu filho é estressado e ansioso, ok, vou explicar sobre isso também, independência financeira e viajar. Legal. Algumas pessoas responderam, o que eu quero que você reflita? Para poder fazer tudo isso, comprar uma casa, comprar um carro, viajar, né, pagar as contas sem se preocupar, né, conseguir colocar minha filha numa faculdade legal, ter uma casa própria, né, saber criar os filhos com estabilidade emocional. Isso tudo, Tony, é o que eu falo nas minhas lives, né? Então vamos lá. Quando você fala assim, olha, eu quero, né, ter uma casa própria, eu quero conseguir pagar a faculdade para meus filhos, eu quero poder viajar, eu quero comprar um carro,
Obviamente que para tudo isso nós precisamos do dinheiro, é uma coisa óbvia que eu estou falando para você. Mas a partir desse óbvio, eu quero te convidar a refletir numa coisa. Se você compra um carro, o que você, no fundo, está querendo? Ah, eu quero poder me locomover com, né, mais tranquilidade, eu quero poder sair no fim de semana. Ó. Mas algumas pessoas já estão respondendo aonde eu quero chegar. Eu quero ter paz e ver a minha casa bem em todas as áreas. A outra pessoa me falou paz. O que acontece é o seguinte, quando a gente quer comprar uma casa, talvez a gente queira sentir segurança, né? Porque eu tenho uma casa para morar. Eu quero sentir o conforto, eu quero sentir que eu posso relaxar. Quando eu quero comprar um carro, né, o que o carro vai trazer para você? Talvez uma facilidade, talvez também uma segurança, né, mais descanso, porque se você não vai ficar horas, por exemplo, no ônibus. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, a gente vive a nossa vida correndo atrás de coisas, mas a gente não percebe que o que a gente busca, na verdade, não é o carro ou a casa ou o pagar a faculdade. Se eu conseguir pagar a faculdade com meus filhos, o que eu vou sentir? Eu vou sentir realizada, eu vou me sentir capaz. Então, todo mundo sabe que quando morrer, né, quando chegar o último dia da sua vida, você não vai levar nada. Você não vai levar seu carro, você não vai levar sua casa, você não vai levar, né, o dinheiro que você investiu na educação do seu filho. Também é uma coisa óbvia. Então, eu estou falando coisas óbvias. A gente precisa de dinheiro para tudo isso. A gente vai morrer e não vai levar nada disso. Então, a pergunta é, e todo mundo vai morrer. Então, a pergunta é, o que a gente está buscando de verdade? Tá? Nós estamos buscando sentir algo. Então, quando você vai atrás, né, de um carro, de uma casa, a gente quer buscar sentimentos. A gente quer ter uma sensação. Por exemplo, uma sensação de que eu fui um bom pai, uma boa mãe, consegui dar uma boa educação para meus filhos. Então, a gente pode entender isso como uma sensação. Talvez não é um sentimento como amor, tristeza, alegria, raiva, mas entenda que a gente, quando quer algo, nós queremos sentir algo. Se eu tiver um carro, nossa, eu vou me sentir realizado. Se eu tiver uma casa, como eu falei, eu vou me sentir seguro. Né? Alguns que estão falando, eu quero ter paz. Né? Por quê? Porque tudo isso são coisas que nós procuramos na nossa vida. Só que o que a gente tem como erro é buscar tudo isso nas coisas. Então, a pessoa, ela tem pessoas que passam a vida sendo buscadores. Sabe aquela pessoa que tem... É importante você ter uma meta, um objetivo. Só que a pessoa, ela chega naquele objetivo e ela consegue sentir aquilo por um tempo. O que é sentir por um tempo? Nossa, eu estou me sentindo realizado, eu estou me sentindo pleno, eu estou me sentindo feliz. Só que aquilo dura um tempo e acaba. Aí a pessoa corre atrás de outro objetivo. Né? Outro dia eu vi uma história muito interessante de uma amiga. Ela falou assim, tem uma conhecida, né? Ela me contando a história de uma amiga dela. Olha que interessante que tem a ver com esse tema que eu quero abordar com vocês na live de hoje. Que essa amiga dela queria comprar um apartamento X, num prédio X, numa cidade, né, de praia. Ela trabalhou durante 8 anos, né, e conseguiu comprar o apartamento. E ela, então, começou a coisa da reforma. E nisso de querer reformar, né, o corretor de imóveis falou assim, eu vou te mostrar um outro apartamento que tem aqui, para você ter uma noção, né, do que você pode fazer no seu. E ela foi nesse outro apartamento. E ela me contou que essa amiga, quando chegou no apartamento do vizinho, né, que estava ali todo decorado e tal, ela deixou de querer o apartamento dela. E aí ela quis de todo jeito comprar o apartamento, né, desse vizinho, porque era uma vista diferente, uma posição diferente. Mas foi muito interessante quando ela me contou essa história, porque assim, ela trabalhou durante 8 anos e comprou o apartamento que ela estava sonhando e comprou. Mas quando ela viu o apartamento vizinho que tinha uma outra visão, aquilo tudo que ela trabalhou é como se tivesse perdido sentido. Então agora queria outro apartamento. Né? E aí estava o quê? De novo angustiada, ansiosa, porque o apartamento era mais caro, então ela ia precisar de mais dinheiro. E essa minha amiga falou com ela, falou assim, mas olha só, de verdade, é isso que você quer? Você trabalhou durante 8 anos e comprou o apartamento que você queria. Agora que você viu um outro que tem uma posição diferente, que tem uma decoração diferente, e aí tudo aquilo se jogou fora. Então entenda isso. Às vezes a pessoa, é o que eu falei, é um buscador, ele, né, chega no objetivo, mas ele não consegue se sentir preenchido. Ou seja, ele não tem aquela sensação assim, ou tem a sensação, mas ela é momentânea. Então a pessoa vive vazia. E vai morrer, ela não vai levar nada disso, e vai morrer vazia. Porque você concorda comigo que você pode sentir paz hoje, mesmo não tendo a casa que você quer, o carro que você quer?
que você pode se sentir realizado hoje, mesmo não tendo a casa que você quer, o carro que você quer? Você já parou para pensar que hoje você pode estar feliz com você mesmo, sem ter que ter a casa e o carro que você quer? Ou seja, você está colocando em coisas uma busca de um sentimento. E, na verdade, qual é o grande buraco de vazio emocional? Se você olha para a sua história, para a sua criança, talvez porque seus pais não tiveram uma casa e você está carregando uma projeção deles, ou seja, uma dor que é deles. Não quer dizer que eles não foram bons, mas o fato deles não terem uma casa, viverem com dificuldade, né, o fato deles não terem conseguido talvez te colocar na melhor escola que eles gostariam de ter colocado, você carrega frustrações, você carrega uma ansiedade, você não consegue curtir, por exemplo, né, você vai num restaurante até legal, né, uma vez por mês, sei lá, você vai e paga, mas você não consegue curtir aquele momento porque você está ansioso, porque você tem que, né, sair do restaurante e trabalhar e pagar a conta. Então, você acaba passando pela sua vida sem realmente estar conectado, assim, que você pode estar preenchido, mesmo não tendo tudo. É claro que é importante a gente ter as coisas, mas eu falo sempre sobre sentimento. Então, mãe, quando você quer ter a obediência do seu filho e você usa de agressividade, o que você está querendo? Você está querendo a obediência dele, que ele seja um robozinho? Não. Você está querendo sentir algo. O que você está querendo sentir? Paz. Você está querendo sentir controle? Você está querendo sentir que tem valor? Porque o que acontece quando o seu filho não te obedece, que você fica nervosa, estressada, é porque você entra na sua sensação de incapacidade, na sua sensação de não conseguir do seu filho a obediência que você quer dele. Então eu recebo perguntas, eu vi várias perguntas que me mandaram aqui no Instagram. O que eu faço? Eu quero que meu filho lave louça e ele não me obedece. Você manda ele lavar louça. Você não convida. É muito diferente você convidar de você mandar. Né? Como que você faz uma criança querer fazer algo? É fazer aquele algo divertido. É isso que atrai a atenção da criança. Agora, se você quer que ele faça brigando, gritando, sendo agressivo, ele pode até fazer. Ele vai fazer de má vontade. Você é assim. Então, quando eu falo dessa questão, né, de você estar criando uma pessoa fracassada, porque eu trabalhei milhares de pessoas que tinham, né, um bom emprego, ganhavam bem, mas se sentiam vazias. Pessoas que tinham um casamento bom, uma família até equilibrada, mas se sentiam infelizes. Então eu pergunto, onde é que está a dor? A dor, o problema é a esposa, o problema é o marido? A dor é o trabalho, é o dinheiro que eu estou ganhando, mas não é o bastante? Não, a dor é emocional. E esse emocional não tem preço que pague. Não é o dinheiro que preenche. Quantas pessoas que eu trabalhei, hoje mesmo eu trabalhei uma pessoa, falei assim, nossa, eu estou percebendo que eu estou trabalhando para provar para o meu pai que eu tenho valor. Falei, pois é, e você precisa ganhar dinheiro para provar que você tem valor? Eu já compartilhei com vocês de um atendimento que eu fiz, né, que o pai falou para o filho, falou assim, se fosse hoje eu não teria filho. O pai falando isso para o filho. Se fosse hoje eu não teria filho, porque filho dá muita despesa. Então o que acontece? Para esse pai, o dinheiro é mais importante do que o filho. Qual é a sensação do filho? Que ele não tem valor. Isso quer saber de uma coisa? É um filho que tem muito dinheiro, de andar de carro importado e tudo mais. E não um só, mais de 3 carros importados. Então, o que é a busca desse filho? Com o dinheiro, quem sabe meu pai me dê valor. Então, não estou dizendo que o seu filho não deva trabalhar e ganhar dinheiro, que você não deve incentivar isso. Mas quando você critica, quando você é agressivo, você está criando um filho que sente que não tem valor. E se ele sente que não tem valor, ele não vai conseguir ganhar dinheiro. Ou ele vai ganhar muito dinheiro e vai continuar sentindo sem valor. Ou seja, vai ser um cara rico e infeliz. O seu filho pode ser uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente, mas também sentindo que ele tem valor. Ou seja, é preencher esse vazio. É esse vazio que você carrega tentando preencher com um casamento, tentando preencher com um carro novo, tentando preencher com uma viagem. Quando você faz uma viagem, o que você está buscando? Sentir. Você está buscando sentir o quê? Sentir alegria, sentir prazer. Então, a nossa busca é preencher um buraco emocional. E não é através das coisas que você vai preencher. Não estou dizendo que você não possa, eu até quero muito, eu torço que você consiga todas as coisas materiais que você quer. Que você consiga dinheiro para pagar suas contas, que você tenha um apartamento dos seus sonhos, que você consiga pagar a faculdade dos seus filhos. Eu quero tudo isso. Mas se você não preencher o seu vazio emocional, você vai provocar esse vazio emocional dos seus filhos. Quantos pais que não se dão conta de uma agressividade que é projetar nos filhos aquilo que eles gostariam de ser? Eu queria ter sido médico, então não sou, meu filho vai ser médico. Quantos milhares de pessoas que eu trabalhei que estavam numa profissão
até assim, não digo de status, né, mas era um médico, era advogado, mas eu sentindo assim, cara, eu não tô feliz sendo advogado, eu não tô feliz sendo médico, eu não tô feliz sendo engenheiro. Por quê? Porque é o sonho do pai, é o sonho da mãe. É isso que você quer para o seu filho? Isso é criar um fracassado. Isso é, quando você pensa em sucesso, o que é importante é assim, que sim, seu filho consiga ganhar dinheiro, mas que ele sinta feliz. Ele pode ser muito feliz e talvez não ganhando milhares e milhares de reais. Né? A pessoa, claro, seria muito bom ter 1 milhão na conta e poder ficar de braços cruzados, mas qual que é a realidade? A realidade é que a gente tem que trabalhar, lutar para pagar as contas. Mas trabalhar e lutar para pagar a conta e depois para começar o mês seguinte fazendo a mesma coisa, isso é viver. Ou seja, a pessoa ela se sente o tempo todo que um robô que tem que trabalhar e pagar a conta, não se preenche. Então, mãe, presta atenção, quando você usa agressividade para ter a obediência do seu filho, você está criando um filho que vai se tornar um fracassado. Então, quando às vezes os pais me falam assim, não, eu sou assim, eu sou o que eu sou porque eu apanhei muito, eu sempre falo, que bom que você se tornou alguém, mas isso não quer dizer que você tá pleno, né? A pessoa acha assim, porque eu trabalho, porque eu consigo pagar minhas contas, eu tô bem? Não, às vezes a pessoa não está. Ela tem um vazio. E por que ela não olha para esse vazio? Porque dói. E que vazio é esse? É vazio de atenção, é vazio de proteção, é um vazio de amor. Então, quando os pais falam assim, essa geração é muito frouxa, é muito Nutella, não é por não ter apanhado, é porque os pais não tiveram tempo. Esses pais não tiveram tempo para estar com esses filhos, porque eles estavam trabalhando, porque precisavam. Então, essa geração de hoje, a grande carência deles não é de surra, a grande carência dessa geração de hoje, de atenção, é de sentir que ela tem valor, é de sentir que eu posso falar para o meu pai ou para minha mãe que eu tenho medo, que eu tenho tristeza, que eu fico inseguro no relacionamento. As pessoas não estão podendo falar isso. As pessoas estão se fechando dentro de mundos e aí fica no mundo digital, por quê? Porque ele não tem que pensar em nada, porque ele fica vendo a vida dos outros, perdendo tempo vendo a vida dos outros. Então, quantas mães que eu vejo falando assim, não tenho tempo, não tem tempo, mas tem tempo para ficar no WhatsApp, tem tempo para ficar no Instagram, né? Então, cara, desliga o celular e vai dar atenção para o seu filho, porque se você não der atenção para o seu filho e no tempo que você tem, você usa agressividade, você quer ter a obediência dele através de agressividade, você vai criar um fracassado. Um fracassado, talvez não financeiramente, talvez ele seja muito rico. Um fracassado emocional, um fracassado que tem um vazio dentro dele, que vai morrer com esse vazio. Por quê? Porque você, como mãe, você, como pai, não soube entender a necessidade emocional do seu filho. Seus pais não souberam. Seus pais tentaram dar o melhor. Eu não estou criticando ou desfazendo do pai e da mãe que você teve. Mas eu tenho certeza que o buraco emocional que você está tentando preencher com compulsão com comida, compulsão de compras, compulsão de vícios, né, drogas, álcool, compulsão de sexo, sabe o que é isso? É um vazio emocional. Pessoa que vive traindo é um vazio emocional. Então, na verdade, as pessoas de hoje, elas estão vazias emocionalmente, elas estão vazias de contato, de afeto. É isso que está criando uma geração cheia de problemas e é isso que você vai criar se você continuar usando agressividade para ter obediência do seu filho. Porque você cria uma pessoa fracassada, incapaz de sentir que ela tem valor, independente do dinheiro que ela ganha. Com esse valor ela vai ganhar muito dinheiro, mas o valor dela fica atrelado a dinheiro. O valor dela fica atrelado a provar para os outros, olha só o que eu tenho. Né? A pessoa compra o primeiro carro da vida, começa a trabalhar, sei lá, né, com 2 salários, 1,5 salário, e aí compra, né, um monte de coisa. Aí a família fica feliz, olha só, meu filho já comprou um carro. Só que ele comprou um carro parcelado em 60 meses, pagando 2 vezes o valor de um carro, ou seja, ele se endividou e você está batendo palmas. Por que você está feliz? Porque está mostrando para os outros, né? Porque talvez ele poderia estar muito bem guardando esse dinheiro ao invés de comprar um carro, andando de ônibus. Mas se meu filho anda de ônibus, eu sou fracassado, como mãe e como pai. Agora, se meu filho se endividou todo para comprar um carro, então eu queria um filho bem-sucedido. Muda, os seus pensamentos estão muito errados. Uma pessoa bem-sucedida, na minha visão, é alguém que sim, ganha dinheiro, mas é uma pessoa que principalmente tem valores, é uma pessoa que sente que ela tem valor, independente do trabalho que ela faça, da casa que ela mora e do carro que ela tenha. As pessoas estão sentindo sem espaço para poder falar, elas não se sentem conectadas com ninguém. Tá? A grande dor que eu trabalho nos adultos é assim, eu trabalhei com uma pessoa esses dias, o pai só grita, o pai só ofende.
Fala assim, essa menina vai ter o quê? Né? Uma sensação de, como mulher, em relação a esse pai, não vale nada. E ela vai sair dali, qual é o medo dela? Eu entrar numa relação e ter uma relação igual meu pai e minha mãe tiveram. Onde meu pai via minha mãe como objeto, né? Uma mulher bonita é um objeto. Gente, é isso que está matando as pessoas. É achar bonito, quer sair beijando todo mundo, é sair pegando todo mundo. É isso que está se divulgando nas redes, e se você deixa seu filho ver isso, ele vai achar que isso aqui é vida. Vida é o quê? É ficar ostentando carro, viagens, dando beijo em todo mundo, saindo com todo mundo, transando com todo mundo. Porque é isso que eles estão aprendendo. E sabe por que eles aprendem isso? Porque em casa está fazendo falta para eles, sabe? Um momento em que você senta sua bunda no chão, sem nada para te distrair, e dá atenção. Porque o tempo que você está com seus filhos, você está brava, você está nervosa, você está impaciente, você está sendo agressiva, porque ele tem que te obedecer, porque ele tem que fazer tudo que você quer que ele faça. Eu sei que seu filho tem que te obedecer, mas não é com gritaria, não é com agressividade, que você vai ter obediência e vai ter um filho que vai se sentir preenchido de valores. O seu filho precisa de sentir afeto, ele precisa de abraço, ele precisa de olho no olho, ele precisa de uma qualidade no tempo com você. E não é só você, mãe, é você, pai. Tá? Quem fica falando assim, você fala só com mães, por quê? Porque você, mulher, eu sei que pode fazer mudança, grandes diferenças na sua vida, na vida da família, aliás. Agora, se o seu marido não está te apoiando, se o seu marido não te ajuda, e aí você, eu tenho que fazer porque meu marido não faz, meu marido não me ajuda com meus filhos, meu marido não ajuda em casa, então para que você está casada? Você está casada para quê? Com medo de ficar sozinha? Então, de novo, você tem um buraco emocional. Aí então, você tem um trauma, ok? Então, não é que você tenha que separar. Mas se você não consegue nem ao menos dialogar com o seu companheiro para que te apoie naquilo que você precisa, te ajude, você está com um problema. Então, a mãe, a mulher, eu sei que tem força para fazer grandes mudanças. Agora, você vai criar um filho fracassado se você usar de agressividade. Ele pode financeiramente ser muito bem sucedido, mas ele vai carregar um vazio enorme. Eu lembro de um médico que eu trabalhei, né, muito bem sucedido também, assim, muito rico, carro importado e tal, me procurou porque o casamento acabou. Quando o casamento acabou, eu fui trabalhar a história dele de infância, a mãe era extremamente rigorosa e o valor da mãe era o quê? Que ele tivesse dinheiro. Então tá, eu sou um médico, tenho dinheiro, estou feliz no casamento? Não estava feliz no casamento. E se ele não está feliz no casamento, ele, né, achava que tratava bem a mulher do jeito que ele era, e ele não estava tratando bem, ela foi embora. Né? E aí ele entra no vazio dele. Esse vazio dele estava onde? Na relação com a mãe. Por quê? Porque essa mãe exigia dele e não conseguia preencher aquilo que a criança dele precisava. Sentir que eu tenho valor para minha mãe. Sentir que eu sou bom para minha mãe, independente de eu tirar notas boas. Eu sou bom para minha mãe, independente se eu lavo a louça. Então, é claro, mãe, você pode e deve pedir que seu filho faça essas coisas. Ele tem que tirar boas notas, ele tem que ajudar dentro de casa. Mas se você faz isso com agressividade, ele vai achar que por mais que ele faça, ele nunca é bom o bastante. E ele vai se tornar um fracassado emocional. Ele vai carregar essa dor pela vida inteira dele, que é o trabalho que eu faço com os adultos, é a dor que eu tenho que lidar com os adultos, né? Então, quando as crianças estão em conflito, você alimenta esse conflito sem perceber agressões ocultas, você compara filhos. Se você compara seu filho com um irmão, né, um irmão com outro, um é melhor, o outro é pior. É o que você está falando, você está criando o confronto. Se você compara o seu filho com outras pessoas, eles são melhores do que seu filho, porque você compara sempre querendo que seu filho seja melhor. E querendo que seu filho seja melhor, o que você faz? Você mostra o que ele tem de pior. E se você está sempre mostrando para o seu filho o que ele tem de pior, ele se sente uma pessoa bem-sucedida ou fracassada? Como que ele vai ser no futuro? Quando você usa de agressividade para ter obediência do seu filho, ele vai se tornar um submisso, ou seja, sim, eu vou obedecer minha mãe porque eu tenho medo dela, isso não quer dizer que é respeito, né? Ou ele vai se tornar rebelde, ele vai ser totalmente contra você, ele vai tentar ser diferente, mas ao mesmo tempo tem um outro lado dele querendo ser igual. Ou seja, ele vai ser tão infeliz quanto você, ele não vai ganhar dinheiro como você não ganhou, ele vai ter um casamento nos mesmos moldes que você tem com seu companheiro. Então, se você quer dar um bom exemplo de relacionamento, você tem que cuidar do seu relacionamento. É só seu papel cuidar da relação? Não, é do seu companheiro também. Mas, quando você ama alguém, você ajuda essa pessoa a ser melhor. E como que você está tentando ajudar o seu marido, o seu companheiro a ser melhor? Criticando. Como você quer ajudar seu filho a ser melhor? Criticando. Como que te educaram? Criticando. Você está repetindo o erro.
Então, mãe, quando você usa de agressividade para tentar ter obediência do seu filho, você está plantando as sementes de uma pessoa fracassada, por mais dinheiro que ele possa ganhar. Porque quando ele morrer, ele não vai levar dinheiro, mas ele precisa levar, sabe o quê? A sensação de que a vida dele tem valor, que ele vale a pena, independente de mostrar, de ter. E isso você semeia na infância, é na criança que você começa a colocar os valores. E quando a criança cresce sentindo que ela tem valor, o dinheiro vem. Por quê? Porque o dinheiro está ligado a valor não material, mas o valor do que eu sou, do que eu posso mostrar para o mundo. Então a grande dor, a grande doença das pessoas não é por não ter dinheiro, é por não ter amor. Não quer dizer que você não ame, mas quando você usa de agressividade para ter obediência, o seu filho não sente amor. Agora, ele pode fazer uma outra grande confusão, é associar amor com agressividade. Aí você tem a raiz, né, a semente para muitos problemas. Por quê? Porque se quem me ama, que é minha mãe, me agride, se quem me ama, que é meu pai, me agride, então eu posso agredir. Ou ser agredido passa a ser normal. Nessa situação que eu falei, que um é o agressor, o outro está no papel de salvador, o pai agride, a mãe não protege. Essa criança tem desamparo, e se essa criança tem desamparo, é um buraco emocional que ela carrega por uma vida, ela carrega isso no casamento, e ela faz a mesma coisa com os filhos. Então, quando você percebe, olha para a sua história, você vai perceber que você está repetindo a história, você está repetindo a dor. E quando você usa de agressividade para ter obediência dos seus filhos, é exatamente assim que seus pais te educaram. E eu pergunto, o que você sentia quando era criança? Você sentia nessa agressividade dos seus pais, nossa, como eu sou importante para eles? Nossa, meu pai que está errado? Não, você se sentia errada. E é isso que faz você perder a paciência quando seu filho não te obedece, porque você se sente errada. Você está errando como mãe, você não está conseguindo educar, você não está conseguindo ter a obediência, você não está conseguindo que ele faça o que você quer. E aí você se sente errada. E onde está essa dor? Na sua criança. Porque como mãe, se você se colocasse no papel de adulto e entender que seu filho não te obedece exatamente da forma que você quer. Sabe uma coisa que me chamou a atenção nessa pessoa? Né, ela falando do marido. Meu marido é sempre agressivo, meu marido sempre grita. Quando eu comecei a trabalhar mais fundo com ela, ela falou assim, nossa, mas eu fico feliz quando ele brinca com as crianças. Eu falei, então ele brinca com as crianças. Percebe que eu falei na live anterior, quando você rotula a pessoa, quando ele é agressivo, você só consegue enxergar aquilo que você pensa a respeito dele. Ela só conseguia enxergar a agressividade do marido. Ela não conseguia enxergar que, em alguns momentos, ele era acolhedor. Em alguns momentos, ele não era agressivo. Então ela fica sempre rotulando, é agressivo, é agressivo, é agressivo, só consegue enxergar isso. Esse é o problema dos rótulos que eu falei na live anterior. Se você não assistiu, assista. Porque é um tipo de agressão também. Então, quando eu fiz o trabalho com ela, que ela percebeu, nossa, em alguns momentos, né, ele brinca, e meus filhos ficam muito felizes, e eu também. Eu falei, em algum momento você fala isso pro seu marido? Em algum momento você falou para ele como você se sente bem quando ele, né, sentou ali, de repente, para brincar com você? Não, nunca falei. Pois é, você só critica. E se você só critica, ele se sente cada vez mais incapaz. E sabe onde estava a dor da incapacidade do marido? Na infância dele, na relação com a mãe. Então, a esposa procura cuidar bem dos filhos. A criança dele olha para o tratamento que ela dá para as crianças, tem um lado dele que sente bem com isso. Mas tem uma dor da criança dele. Os meus filhos estão tendo o que eu não tive. E isso faz ele ficar com raiva. É uma coisa maluca que talvez você não acredite e eu acolho se você não acreditar e não entender. Mas é o trabalho que eu faço e é a leitura que ajuda a pessoa a entender a dor emocional. Tem uma criança desse pai que, quando vê a esposa cuidando bem dos filhos, eu não tive isso, então eu vou agredir essas crianças. Tá? Então, dentro daquele pai adulto que ama os filhos, tem uma criança agredindo os filhos porque ele não teve. Uma raiva da mãe, uma raiva da esposa, uma raiva dos filhos. Se ele não trabalha essa raiva, ele vai provocar a dor que ele está provocando nos filhos. Eu tenho que educar do jeito que eu fui educada, na pancadaria e na gritaria. Na pancadaria, na gritaria, na agressividade, para ter obediência, você vai criar um fracassado. Eu estou dizendo para você, talvez ele possa ganhar muito dinheiro. Tem um tipo de empreendedor, que é o empreendedor franco, que é aquele que acha dinheiro onde ninguém consegue achar, ele faz dinheiro quando ninguém consegue. Sabe o que está por trás de um empreendedor franco? Né? Um cara que tem uma visão de negócio e ganha muito dinheiro? Rejeição. Rejeição por parte da mãe. Então, ele ganha dinheiro, é bem sucedido,
mas eu posso garantir para você que ele traz um vazio emocional. Ele está tentando provar para a mãe, eu tenho valor. Esse médico que eu falei para você, ele percebeu isso, que tudo aquilo, ele ser um médico muito bom, ter muito dinheiro, para provar para a mãe, olha só, eu tenho valor. Você sempre me criticou, você sempre me cobrou, você sempre exigiu de mim. E o que ele vive? Um grande vazio. Apesar de ser bem-sucedido, ser um médico renomado, ter muito dinheiro, o casamento foi por água abaixo. Por quê? Porque na relação ele não conseguia, por não ter tido, ele não conseguia preencher no coração da esposa nem no coração dos filhos. Então foi todo um trabalho para resgatar essa relação com a mãe, para que ele consiga ter uma relação saudável, né, de casamento. Então, mãe, quando você usa a agressividade para ter obediência do seu filho, você vai conseguir que ele faça momentaneamente aquilo que você quer. E a longo prazo, você está criando um fracassado emocional. Você vai criar um problema. Desculpa, estou tocando o interfone aqui, tá? Então, eu vou fechar a live, mas eu peço que você, querendo acompanhar aí as minhas lives, entra num grupo, tem um link aí tanto aqui no Facebook quanto no WhatsApp, na bio, tá? Para você participar de um grupo de WhatsApp, onde você vai ser informado das lives que eu faço toda terça e toda quinta. Então, sempre nas terças à noite, quinta-feira, às 19h59, eu faço uma live. E para você não perder nenhuma, entra no link que está aí, é gratuito, você não paga nada. É só para que você seja avisado, para que você receba essas lives. E você também vai poder entrar em contato comigo. Pessoal, eu vou pedir desculpas, vou ter que fechar porque estão tocando aqui, não sei o que é, eu moro sozinho, então eu vou ter que atender ali. Mas, olha, eu não respondi as perguntas hoje porque eu embalei aqui no que eu estava falando, mas depois manda para mim a sua dúvida, tá bom? Que se eu puder, eu vou estar aí respondendo tanto no Facebook, mas principalmente no Instagram. No Instagram eu tenho mais facilidade para acesso. Então, agradeço a vocês aí do Facebook. Me desculpe por não responder as perguntas de hoje, porque embalei aqui no que eu falei. Gratidão a vocês aqui do Instagram também. Fiquem com Deus. Obrigado.